Bem-vindo ao podcast Bíblia Comentada. Toda segunda e quinta-feira, mergulhamos juntos na Palavra de Deus. Para não perder nenhum episódio, curta e inscreva-se em nosso canal. Prepare-se para uma jornada de fé e aprendizado. Que Deus abençoe sua vida. Para compreendermos a profundidade da graça em comparação com a lei, é essencial começarmos a análise desde o Antigo Testamento, onde Deus instituiu a lei, e avançarmos até o Novo Testamento, onde a graça se manifesta plenamente em Cristo. A lei foi dada a Moisés no Monte Sinai e é composta por diversas diretrizes que regiam a vida moral, civil e cerimonial do povo de Israel. A lei tinha como objetivo não apenas regular o comportamento do povo, mas também revelar o caráter santo e justo de Deus. Em Êxodo, capítulo 20, vemos os 10 mandamentos, que são a expressão máxima da lei moral. Além disso, as leis cerimoniais, detalhadas em livros como Levítico, exigiam sacrifícios de animais para a expiação dos pecados, mostrando que a remissão de pecados só poderia ser alcançada através do derramamento de sangue. Levítico capítulo 17, versículo 11, afirma: "Porque a vida da carne está no sangue, eu vou-lo tenho dado sobre o altar para fazer expiação pelas vossas almas, porquanto é o sangue que fará expiação pela alma." No entanto, esses sacrifícios eram apenas uma sombra do que estava por vir, pois, como é descrito em Hebreus, capítulo 10, versículos 4 a 7, "Porque é impossível que o sangue dos touros e dos bodes tire pecados. Pelo que entrando no mundo diz, sacrifício e oferta não quiseste, mas corpo me preparaste." Aqui, vemos que a lei, embora santa e justa, não era capaz de oferecer uma solução definitiva para o problema do pecado. Era necessária uma intervenção divina que transcendesse a lei e cumprisse todas as suas exigências. Jesus Cristo é essa intervenção. Em Mateus, capítulo 5, versículo 17, Jesus declara: "Não cuideis que vim destruir a lei ou os profetas. Não vim abrogar, mas cumprir." Cristo não veio para abolir a lei, mas para cumpri-la em sua totalidade, vivendo uma vida perfeita e sem pecado, e oferecendo-se como sacrifício final e perfeito. A morte de Cristo na cruz foi vicária, o que significa que ele tomou sobre si a penalidade que era devida aos pecadores, satisfazendo assim a justiça de Deus. A graça, portanto, é o favor imerecido de Deus, manifestado na obra redentora de Cristo. Efésios capítulo 2, versículos 8 e 9 diz: "Porque pela graça sois salvos por meio da fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras para que ninguém se glorie." A salvação, que antes era buscada através de rituais e sacrifícios, agora é concedida gratuitamente pela fé em Jesus Cristo. Não é mais o sangue de animais que nos torna aceitáveis diante de Deus, mas o sangue de Cristo, derramado uma vez por todas. O apóstolo Paulo explica isso em Romanos, capítulo 3, versículos 21 a 24. "Mas agora, sem lei, se manifestou a justiça de Deus, testemunhada pela lei e pelos profetas. Isto é, a justiça de Deus pela fé em Jesus Cristo para todos os que creem. Porque não há diferença. Porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente pela sua graça, pela redenção que há em Cristo Jesus." Com a graça, há também uma mudança na maneira como o povo de Deus se relaciona com ele. Enquanto a lei enfatizava a obediência para receber bênçãos e evitar maldições, Deuteronômio, capítulo 28, a graça nos chama a uma vida de obediência em resposta ao amor de Deus, e não como um meio de garantir nossa posição diante dele. Romanos, capítulo 6, versículos 14 e 15, esclarece: "Porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, mas debaixo da graça. E daí? Pecaremos porque não estamos debaixo da lei, mas debaixo da graça? De modo nenhum." Um aspecto crucial da graça é a celebração da Santa Ceia, instituída pelo próprio Jesus na noite em que foi traído. Em Lucas capítulo 22, versículos 19 e 20, lemos: "E tomando o pão, e havendo dado graças, partiu-o e deu-lhes, dizendo: Isto é o meu corpo, que por vós é dado. Fazei isto em memória de mim. Semelhantemente tomou o cálice, depois da ceia, dizendo: Este cálice é o novo testamento no meu sangue, que é derramado por vós." A Santa Ceia é um memorial da morte de Cristo e uma proclamação da nova aliança, na qual somos reconciliados com Deus através do sacrifício de Jesus. Ao participar da Santa Ceia, os crentes reafirmam sua fé na eficácia do sangue de Cristo e na nova vida que ele nos concede.
Não se trata de um ritual para assegurar salvação, mas de um ato de gratidão e comunhão com Cristo e uns com os outros. No contexto histórico, entendemos que a transição da lei para a graça foi uma mudança radical na vida religiosa do povo de Deus. Nos tempos antigos, a observância rigorosa da lei era central para a identidade de Israel. Cada festa, cada sacrifício, cada rito estava intrinsecamente ligado à lei de Moisés. Porém, com a vinda de Cristo, os primeiros cristãos, muitos deles judeus, tiveram que enfrentar a tensão entre a manutenção da lei e a liberdade oferecida pela graça. O apóstolo Paulo lidou com essa questão em várias de suas cartas, especialmente em Gálatas e Romanos, onde ele defende que a justificação vem pela fé em Cristo e não pelas obras da lei. Em Gálatas, capítulo 2, versículo 16, Paulo afirma: sabendo que o homem não é justificado pelas obras da lei, mas pela fé em Jesus Cristo, temos também crido em Jesus Cristo, para sermos justificados pela fé de Cristo e não pelas obras da lei. Porquanto pelas obras da lei, nenhuma carne será justificada. Ele continua a expor a liberdade que os crentes têm em Cristo, contrastando-a com o jugo da lei que não podia dar vida, mas apenas revelar o pecado. Gálatas, capítulo 3, versículos 10 a 13. A graça não só nos justifica, mas também nos capacita a viver uma vida que agrada a Deus. Tito, capítulo 2, versículos 11 a 12, diz: porque a graça de Deus se há manifestado, trazendo salvação a todos os homens, ensinando-nos que, renunciando à impiedade e às concupiscências mundanas, vivamos neste presente século sóbria, justa e piamente. Essa graça que nos salva também nos ensina a viver de maneira digna do Evangelho, não por medo de condenação, mas por gratidão pela obra de Cristo. Em resumo, enquanto a lei nos mostra a necessidade de um Salvador, a graça nos apresenta esse Salvador em Jesus Cristo. A lei exigia perfeição e, ao mesmo tempo, revelava nossa incapacidade de alcançá-la. A graça, por outro lado, oferece a perfeição de Cristo em nosso lugar, garantindo-nos a salvação que não poderíamos alcançar por nossos próprios esforços. A Santa Ceia, como um dos símbolos mais poderosos dessa nova aliança, nos lembra constantemente do preço pago por nossa redenção e nos chama a viver em constante comunhão com Cristo. Portanto, a vida cristã sob a graça não é uma vida de libertinagem, mas de verdadeira liberdade. Liberdade de viver para Deus, de servir ao próximo e de adorar em espírito e em verdade, sabendo que somos aceitos e amados por Deus não por nossos méritos, mas pela obra completa de Cristo na cruz. A lei cumpriu seu propósito ao nos conduzir a Cristo, e agora, sob a graça, somos chamados a viver essa nova vida em plena comunhão com Deus, celebrando a obra de Cristo em nós e através de nós. O tema da graça versus lei é vasto e profundo, e a Bíblia, ao longo de suas páginas, nos convida a explorar essa verdade com um coração grato e submisso ao que Deus realizou por nós em Cristo Jesus. É através dessa compreensão que somos transformados e capacitados a viver de maneira que glorifique a Deus em todas as áreas de nossa vida. Toda segunda e quinta-feira estamos aqui para aprofundar o conhecimento da Palavra de Deus. Tem alguma dúvida sobre o capítulo de hoje? Envie pra gente e responderemos assim que possível. Não se esqueça de curtir e se inscrever no nosso canal para acompanhar todos os episódios. Que Deus abençoe sua vida.